Fala meus amigos, fala minhas amigas, aqui é o Alan Flor para mais um episódio do Indefcast, o podcast da independência e da educação financeira. Nós estamos no 50º episódio e último episódio desse ano de 2021. Estamos num momento especial para toda a humanidade, que é essa fase de transição, esse momento de virada. Nessa semana nós entraremos na última quinzena do ano, nos últimos 15 dias, e eu quero falar um pouco a respeito disso, tratando do quê? Tratando de 2 princípios para um ano extraordinário em 2022. Todos nós sabemos que o ser humano funciona biologicamente por ciclos, e é um ciclo, inegavelmente, o que nós estamos encerrando nos próximos dias, que são os próximos dias que nós teremos, sobretudo, para poder traçar estratégias e planejar o ano que vem. O ano ainda não acabou, obviamente, nós temos muitas coisas para fazer até o fechamento desse mês, porém, é um momento estratégico para nos posicionarmos da maneira correta em relação a essa transição que está ocorrendo. E nesse sentido eu quero tentar contribuir com esses 2 princípios. Existe um grande princípio de sabedoria que rege todos nós, que é o seguinte: nós precisamos basear nossa vida em princípios. Os princípios são as grandes avenidas da nossa vida. Quando você se perde numa determinada cidade, você precisa buscar as grandes vias, as grandes avenidas para você se reencontrar e saber para onde você vai. Os princípios, de um modo geral, são estas avenidas pelas quais nós conduzimos a nossa vida para encontrar o rumo correto das coisas e caminharmos em direção aos nossos objetivos. Nós precisamos basear a nossa vida em princípios, e hoje eu quero compartilhar 2 princípios para um ano diferente. Eu vou usar essa expressão, um ano diferente em comparação com esse ano. O primeiro princípio, e preste muita atenção nesses 2 princípios. O primeiro princípio é o princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo. É o seguinte, pessoal, imagine que você, de uma hora para outra, encontre num canto da sua casa, de maneira inesperada, R$1.000, ou que você encontre na sua carteira R$1.000 a mais, ou seja, você tem essa quantia a mais no seu orçamento desse mês agora de dezembro, nesse momento em que as pessoas estão tendo alguns gastos adicionais, um presente aqui ou outro ali, etc e tal. Você, de forma inesperada, de forma imprevista, você encontra R$1.000. Seria legal? Seria algo que te agradaria? É evidente que sim, você encontrou uma quantia a mais de maneira inesperada. Você encontrou R$1.000 na sua carteira hoje, nesse momento. E se eu dissesse para você que se você tivesse separado apenas R$20 por semana, de janeiro para cá, você teria exatamente esses R$1.000. Por quê? Em função do princípio multiplicativo. Nós temos ao longo do ano 52 semanas. Eu simplesmente arredondei para baixo, para 50 semanas, e multipliquei 20 por 50. O total, 1.000. Eu só usei o exemplo do dinheiro. R$20 por semana, 50 semanas, R$1.000. Se você tivesse guardado R$40 todas as semanas, separado num domingo à noite, você teria nesse momento, dentro de um cofre, de uma caixinha, R$2.000. O que você iria fazer com esse dinheiro? Não sei, o dinheiro é teu. Talvez comprar presentes, talvez pagar IPVA, pagar IPTU à vista, agora em janeiro,
pagar o seguro do carro, à vista ou qualquer outra coisa. Fruto do quê? De ter separado R$ 40 todas as semanas, só que você multiplicou esse processo por 50. E se fosse 80, seria R$ 4.000. Um 14º salário, entre aspas. E por que eu estou usando isso? Isso pode ser até uma linguagem metafórica, você pode usar isso como uma metáfora. Eu estou colocando isso de maneira bem clara e didática, porque você pode aplicar esse mesmo princípio em todas as áreas da sua vida. Esse princípio multiplicativo pode ser aplicado em todas as áreas, sem nenhuma exceção. Qualquer coisa em seu planejamento no ano que vem que você estabelecer como meta numa base semanal, ao final do ano, cumprindo o seu planejamento, você vai ter aquilo multiplicado por 50. São 52 semanas, vamos arredondar para 50 semanas. E eu usei o exemplo financeiro. R$ 1.000 no final do ano, para presentes, para comprar isso ou aquilo. Basta você guardar R$ 20 todas as semanas. Separar num canto, ali, num cofre. Imagine você praticar uma coisa 50 vezes, pensando em outras áreas também. Imagine você praticar uma determinada coisa 50 vezes. Para onde isso te leva? Para refletir. Você já parou para refletir a respeito disso? Ao longo do ano você fazer algo 50 vezes, ou seja, estabelecer uma meta de base semanal. Se você passar, por exemplo, 2 horas por semana, 2 horas a mais por semana com o seu filho, no final do ano, você vai ter 100 horas a mais de convivência com o seu filho. Você pode aplicar isso a qualquer coisa. Qualquer coisa, repito, em seu planejamento, que você estabelecer como meta numa base semanal, ao final do ano, você vai ter aquilo multiplicado por 50. Você pode aplicar na área de saúde, no seu negócio, não importa o que você venha a decidir. Você vai ter a oportunidade de implementar algo por 50 vezes ao longo de apenas um ano. E o mais fantástico de tudo isso, pessoal, é a dedicação e a disciplina, enfim, o foco, a concentração que você vai desenvolver baseada em hábitos, que é um tema que nós tratamos no episódio anterior. E o que acontece? Eu repito, isso serve para todas as experiências que você quer multiplicar ao longo do ano. Para ideias, você pode pensar em ter 2 novas ideias ou uma nova ideia para desenvolver de maneira mais leve, humana e divertida os básicos do seu negócio, uma nova ideia por semana. E você pode ter uma brilhante nova ideia por semana. Até o final do ano que vem você tem 50 novas ideias que você está implementando, o que pode revolucionar a realidade do seu negócio em particular. Na área de estudo, dentro do sistema educativo, o que você pode fazer todas as semanas? E você sabe que você vai multiplicar por 50. Na área familiar, o que você pode fazer todas as semanas para fortalecer o seu casamento, o seu relacionamento, a sua convivência com os seus filhos ou com os seus pais, e que você sabe que você vai multiplicar por 50 até o final do ano que vem, o que pode mudar muito para melhor a tua vida. O que você pode fazer usando o princípio aplicativo para você ter mais contatos com pessoas, para você ter mais pessoas nos seus eventos presenciais ou virtuais? O que você pode planejar para isso? Para que você definitivamente deixe de ter esse problema de ausência de contatos. O que você pode trabalhar nesse sentido? O que você pode fazer para você ter mais amigos?
usando o princípio aplicativo. O que você pode fazer para ler mais livros usando o princípio aplicativo? Você pode estabelecer uma meta de leitura semanal. E você pode realmente mudar a sua realidade em relação aos seus estudos. E por aí vai. Na área de saúde e várias outras áreas. Na minha experiência pessoal, o que eu já multipliquei por 50 e me ajudou, e eu pretendo em 2022 multiplicar novamente por 50. Na área financeira, por exemplo, eu e a Michelle guardávamos todo domingo à noite, dentro de uma lata que nós transformamos numa espécie de cofre, R$20 cada um. Ou seja, chega o mês de dezembro, nós temos R$2.000 a mais separados num canto ali. E eu vou mostrar que não é só a questão do valor. Eu vou mostrar o que nós temos realmente com isso. Qual que é o efeito colateral disso. O que mais que eu fiz? Por exemplo, eu cheguei ao peso que eu queria. Eu perdi mais de 10 quilos trabalhando com o princípio multiplicativo. O que? A minha meta de quantidade de idas à academia todas as semanas. A minha meta de quantidade de abdominais todas as semanas. Então, eu fiz no ano passado mais de 35 mil abdominais. E perdi a barriga que eu tinha. Por quê? Trabalhei com o princípio multiplicativo. Não foi esforço. Foi só um pouco de disciplina. E você pode fazer isso também. O que eu quero fazer em 2022? Concentrar esse princípio mais dentro do negócio. E é interessante, não é? Então, a lição de casa para isso, pessoal. O que valeria a pena vocês incluírem no princípio multiplicativo de vocês para esse ano que vem? O que valeria a pena? Na área de saúde, na área de família, na área financeira, na área espiritual e no seu negócio, Amway. O que seria interessante você trabalhar dentro desse princípio multiplicativo? E o princípio multiplicativo, eu disse que iria explicar um pouco melhor. Ele vai te proporcionar duas coisas, dois efeitos colaterais na sua cabeça, na sua mente. O primeiro, perspectiva de longo prazo. Pessoal, perspectiva de longo prazo. O seu sistema nervoso, ele começa a se programar para pensar a longo prazo quando você trabalha com esse princípio. E essa é uma das características das pessoas bem-sucedidas. Eu tenho aqui comigo, ao meu lado, um livro, eu acho que não tem mais em livraria, mas você pode achar em sebo, principalmente em sebo virtual, na estante virtual. As 10 principais diferenças entre os milionários e a classe média. Um livro muito interessante, da Kate Cameron Smith. E 10 principais diferenças entre os milionários e a classe média. E a principal diferença que ela coloca aqui na página 17, a primeira diferença, aliás, é a seguinte: os milionários pensam a longo prazo, a classe média pensa a curto prazo. E uma das maneiras de você exercitar essa mentalidade de longo prazo é você trabalhar com o princípio multiplicativo ao longo dos anos. Segundo efeito colateral do princípio multiplicativo, força de vontade, que outras pessoas preferem chamar de determinação e algumas outras pessoas preferem chamar de perseverança. Estudos científicos descobriram o quê, pessoal? Que a força de vontade, ela funciona como um músculo. Ou seja, se você exercitar, você tende a poder usar cada vez mais e com mais força essa questão da determinação, da perseverança, da força de vontade. É uma coisa que você exercita e que você pode, portanto, perder força também.
Você perde força de vontade ao longo do dia se você não souber se preservar adequadamente, através de uma alimentação correta, através de um sono noturno. E uma das formas de você preservar isso, obviamente, é exercitando a força de vontade em si. E você pode e deve exercitar a força de vontade trabalhando com o princípio multiplicativo. O que você vai fazer todas as semanas, nas áreas da sua vida? Tem pessoas que são muito determinadas. E existe o extremo oposto, ou seja, pessoas que são muito preguiçosas. E todos nós, via de regra, a maioria de nós, estamos em algum ponto entre esses dois extremos. Nós não somos nem super determinados e nem super preguiçosos. Nós estamos num ponto desses dois extremos aí. Mas todos nós podemos exercitar isso continuamente, a questão da força de vontade. E passarmos por grandes transformações nas nossas vidas, desenvolvendo tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, através desse princípio. Imagine você ter um corpo e uma mente inabalável. Isso você pode fazer através do princípio multiplicativo, desenvolvendo essa força de vontade, que é um dos efeitos colaterais que você vai desenvolvendo além da perspectiva de longo prazo. Então, pessoal, o princípio multiplicativo, ele não vale apenas pelo efeito de multiplicação. Não é só a multiplicação em si, não é só os R$1.000 em si, não é só os R$2.000 em si. Não, ele vale também pelo efeito na tua mente, no sentido de te tornar uma pessoa mais determinada, mais forte intelectualmente, uma pessoa mais resiliente, uma pessoa mais forte mentalmente, não só intelectualmente, e mais forte fisicamente, se você quiser. E isso é muito poderoso, pessoal. Vocês não podem desprezar isso. Isso é muito forte. E o segundo princípio, depois do princípio multiplicativo, que vocês precisam trabalhar a partir do ano que vem, caso ainda não estejam trabalhando, é o princípio do recomeço. O princípio do recomeço. Aliás, esses dois princípios, essas duas coisas que eu estou falando para vocês hoje, na verdade, vieram de trabalhos científicos. Não são insights que eu estou tendo aqui, ou que eu ouvi de alguém, não é sacação, não é nada disso. São conclusões oriundas da psicologia social, da psicologia do esporte e da área de economia comportamental. Na verdade, vocês estão seguindo um caminho baseado em estudos científicos. O princípio do multiplicativo e o princípio do recomeço. E falando do princípio do recomeço, existe esse efeito de recomeço nos seres vivos em geral, que é essa questão do recomeço, do reinício. Algumas pessoas vivem isso na data de aniversário. Chega a data do seu aniversário e você fala, estou fechando um ciclo e agora, nesse próximo ano da minha vida, eu quero fazer as coisas assim, assado. É um dos efeitos do recomeço. O recomeço é esse sentido de a pessoa querer recomeçar a sua vida e se animar com isso. Por quê? É o fim de um ciclo e recomeço da vida, um outro ciclo. E não só na data de aniversário, no final do ano, nesse momento que nós estamos vivendo agora, isso acontece também e de uma maneira mais intensa, com um efeito muito poderoso, em que as pessoas se permitem determinadas coisas que normalmente elas não se permitiriam ao longo do ano. Eu acho que quase todos vocês entendem o que eu estou querendo dizer. Todo recomeço ele tem essa característica de permissão. A pessoa no final do ano fala, estou começando tudo do zero agora, vou deixar o passado para trás e iniciar uma nova vida em que eu quero fazer as coisas assim, assim, assado. Não é isso que as pessoas dizem no final do ano, na virada de ano? Esse é o sentido de recomeço que é inerente a todos os seres vivos. E, portanto, nós precisamos trabalhar com esse princípio, o princípio do recomeço, que trabalha essa questão da permissão psicológica, da permissão interna para a renovação, para a mudança. E o que acontece, pessoal? O que nós vamos fazer? Nós vamos juntar
o princípio multiplicativo com o princípio do recomeço. Vocês vão juntar esses dois princípios. Para quê? Para preparar a mente de vocês para que em 2022, a cada segunda-feira, você sinta um novo recomeço da sua vida. E esqueça a semana anterior, ou pelo menos as coisas negativas, a não ser que seja para aprendizagem. E tenha esse sentido de recomeço a cada segunda-feira, a cada nova semana. 50 novos recomeços. É a fusão dos dois princípios, né? O princípio multiplicativo e o princípio do recomeço. Imagine isso. 50 novos recomeços com essa visão reenergizada de reinício. Por que isso é importante? Porque às vezes você derrapa. Às vezes acontecem imprevistos. E isso vai minando a tua energia e a tua força de vontade. E quando você tem esse sentido de recomeço, talvez agora você não entenda, não sinta muito bem isso, mas quando você trabalhar isso, você vai ver que vai fazer a maior diferença. Esse sentido de recomeço te dá mais energia e faz você ter mais resultados, principalmente numa projeção de longo prazo. E, em outras palavras, você vai ter um novo gás a cada dia, a cada evento, a cada seminário, mas principalmente a cada semana. Ou seja, o recomeço também entra no processo multiplicativo. Sim, esse efeito psicológico de reação, de você dar a volta por cima, de mudança, de recomeço, esse gás de virada multiplicado por 50 também. Pessoal, isso é muito poderoso. O efeito que isso tem na tua postura, na realização das coisas e até na seriedade com que você faz as coisas é muito forte, é muito forte. Então o princípio do recomeço, ele é muito importante e vai te proporcionar uma coisa. No caso do princípio do recomeço, nós temos um efeito colateral muito claro, que é você não se desencorajar diante dos imprevistos. Por quê? Você está sempre dando a volta por cima. Você tem a característica dos maiores empreendedores no mundo todo. E você vai ter, obviamente, esse ímpeto de virada, de mudança de vida multiplicado por 50, o que vai tornar você uma pessoa diferente ao longo do ano que vem. Ok? Então, galera, vamos resumir tudo isso para encerrar. Primeiro, princípio multiplicativo. Você terá 50 semanas limpinhas no ano que vem, na tua mão. Você vai ter 50 semanas livres, limpas, na sua mão, no ano que está chegando. E qualquer coisa, portanto, que você fizer numa base semanal, no final do ano você vai ter isso multiplicado por 50. E só Deus sabe onde isso vai te levar, em termos de progresso. Por exemplo, se você juntar R$20 por semana, você vai ter no próximo final de ano R$1.000 a mais no seu bolso, num canto aí da sua casa. E você pode fazer a mesma coisa em outras áreas da sua vida. A questão dos R$1.000 é apenas uma metáfora que eu estou usando e que você pode literalmente aplicar também. Segundo princípio, princípio do recomeço. Princípio observado em animais, em mamíferos, em primatas e no ser humano. De tão poderosa que é essa força em nossa neurologia e nosso sistema nervoso. E você precisa aproveitar esse momento gigante para a humanidade, que são os últimos 15 dias do ano, a seu favor. Aproveitando para ter o quê? Uma mentalidade de recomeço em 2022. Planejar isso, semana após semana, ao longo desse ano que está chegando. Tentativa após tentativa, dia após dia. Essas duas coisas, esses dois princípios, farão você alcançar a sua nova versão no ano que vem. Mudando 3 coisas, basicamente, 3 coisas que vão te consolidar como líder. A forma como você mesmo se vê, a forma como as outras pessoas veem você e, consequentemente, os seus resultados. Então é isso, pessoal. Se fez sentido para você essa mensagem, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe essa informação com seus parceiros, com seus amigos. Foi uma honra estar com vocês ao longo dos episódios desse ano.
Que Deus abençoe todos vocês neste final de ano, que vocês tenham um 2022 cheio de conquistas, de metas alcançadas. E eu vejo vocês no seminário agora do dia 18 e nos próximos vídeos. Um forte abraço, pessoal!